A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais um vídeo? Então, hoje eu venho trazer um vídeo aí. Como eu disse, eu não estou mais embasando vídeo com irmãos, né? De basar nas redes sociais, porque tá acontecendo que tá derrubando os vídeos, né? Então eu vou fazer o meu próprio vídeo aqui com vocês, tá? Algum vídeo eu vou pôr ali na tela, né? Pra gente estudar a palavra. Mas alguns vídeos eu vou ler aqui. Pegar a Bíblia e vou ler aqui. Então hoje, de novo, eu peço que se você tiver condições de pegar a sua Bíblia e a gente estudar junto as Escrituras Sagradas, hoje eu vou trazer o entendimento de 1 Coríntios também, como eu vi no outro vídeo, né? Eu fiz no outro vídeo, só que hoje o assunto vai ser dons espirituais. Por quê? Porque tem religião aí, principalmente a neopentecostais ou a pentecostais, que elas colocam na mente da pessoa assim, que se você não tiver o dom de falar em línguas, então você não tem o Espírito Santo. E isso é uma heresia, uma blasfêmia. Porque todos nós, quando entregamos a vida para o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, né, Ele coloca dons em nós. Leia lá a carta aos Efésios, né? Carta aos Efésios diz assim: subindo ao alto, quem subindo ao alto? Cristo. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então quem dá dons é Cristo. Não é um pastor, não é uma igreja, não é uma denominação. É a entrega ao nome de Jesus, e aí vem morar o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, ele distribui dons como ele quer. Só que aqui tem um versículo que eu vou ler para vocês. Ó. Vou começar, vai ser longo um pouco, tá? Mas vai dar para acompanhar o vídeo certinho. Não vai ser longo o vídeo, vai ser longo o estudo, tá? Então vamos lá, ó. Dons de línguas, tá? Vai começar, eu vou pegar aqui, ó, 1 Coríntios, vocês procuram aí na sua Bíblia, capítulo de 13 a 14, versículo 1, tá escrito assim, dom de línguas. Procure aí, dom de línguas, 1 Coríntios, capítulo de 13 a 14, versículo 1. Aí eu vou começar, ó. Segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Ou seja, quer dizer, ele fala assim, ó, é mais excelente, Paulo está falando aqui para os irmãos de Coríntios, que é mais excelente você ter o dom de profecia do que de falar em línguas estranhas. Se Paulo está falando aqui que é mais excelente é o dom de profetizar do que falar em línguas, porque falando em línguas não fala aos homens. Porque se você falar em outra língua, aquela pessoa que não entender essa língua, ela não é edificada. Agora, se falar em oração com Deus, Deus entende, porque Deus entende todas as línguas. Entendeu? Então, ele está falando, mais benéfico é o dom de profetizar na reunião dos santos, da igreja, né? Não é na reunião na igreja, tá, irmão? Na reunião da igreja. Se reunir como igreja, não na igreja de pedra. É reunião dos santos, dos verdadeiros cristãos, tá? Mas enfim, né? Aí cada um. Aí tá falando assim, ó, profetizar. Então vamos lá. Aqui, do Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala mistério, né? Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, ou seja, os membros do corpo de Cristo, tá? E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. A não ser que também interprete, tem que ter tradutor. E o tradutor que vai interpretar a língua estranha que alguém está falando,
tem que ser um tradutor desconhecido, para não combinar, que nem nas igrejas aí. Eu já fiz o vídeo, né, que os caras pesquisam a vida dos outros pelo celular, para depois fazer profetada aí e falar que foi revelação do Senhor, né? Então, ó, acautelai-vos dos falsos profetas, né? Como diz Cristo, né? Acautelai-vos, irmão, dos falsos profetas, né? Quem avisa, amigo é, mas as pessoas não querem escutar, então fica aí dando ouvido a falso profeta. E aqui, ó, como no início da carta, no capítulo 1, ele fala assim, ó, procurai com zelo os dons. O que quer dizer isso? Procurar com zelo os dons. Não é que você vai procurar um dom que você quer. O dom que Deus já colocou dentro de você e não foi manifestado. Então você vai se olhar, se você já entregou a vida para Jesus, algum dom vai você buscando, falando para Deus te revelar, né? Você vai achar, que nem eu já achei qual que é o meu propósito, qual que é o meu dom, aonde eu vou exercitar o meu dom. Lógico que aquele dom que eu não tenho, porque é assim, irmãos, o Espírito distribui os dons como ele quer. Então, alguma pessoa vai ter 3 tipos de dons, outro vai ter 2, outro vai ter 1, outro vai ter um pouco mais. Então, não é todo mundo que tem todos os dons, não. Porque senão você não ia necessitar da comunhão dos irmãos. Porque a comunhão serve para isso. Naquilo que eu não tenho de dom, outro irmão me serve. E o que eu tenho de dom, eu sirvo ao irmão. E aí você serve a igreja como um todo. Entendeu? Que cada um tem um tipo de dom. Uns têm dons, vai falar aqui depois no decorrer da carta, né? Um tem dom de profecia, outro tem dom de liderar, outro tem dom de fazer milagres, outro tem dom de expulsar demônios, outro tem dom, não é todo mundo que tem o mesmo dom. Outro tem dom de falar em línguas, entendeu? E línguas aqui, que fique claro, não é língua que nem você escuta no pentecostalismo aí, que você nem sabe o que está dizendo, né? Uma vez um amigo pegou, amigo não, um colega do YouTube estava falando, né? Aí ele falou assim que foi numa igreja e estava falando nessas línguas aí, né? Aí ele chamou o outro irmão, colega dele lá de canto, e falou, ó, irmãos, que é isso aí? Ele falou, não, é que eu venho lá da África, né? E isso daí que nego tá falando aí, isso daí não é bom não, eu sei o que estão falando aí, viu? E não é coisa boa não. Aí a pessoa diz amém, não sabe nem o que está se falando. Por isso que Paulo fala, tem que ter tradutor, intérprete, leia na sua Bíblia, que Paulo está falando aqui. Tem que ter intérprete quando se fala em língua. E falar em línguas não é falar essas línguas aí que você escuta. É falar em línguas estrangeiras. Paulo falava em muitas línguas. Entendeu? Paulo era um homem sábio. É falar em outras línguas, às vezes sem você ter estudado. Às vezes você fala alguma coisa em outras línguas estrangeiras, mas sem você ter estudado. Mas se você quiser falar em línguas estrangeiras, tem que ter um intérprete. Se não tiver um intérprete, você não pode nem falar no culto da igreja. No culto que eu estou dizendo, na reunião. Culto é o quê? Culto é adoração. Tá? É a Deus, é a reunião dos santos. Não é ir você no templo religioso. É reunir para estudar a palavra, para orar, para adorar a Deus, para, às vezes, a ceia do Senhor. Isso, né? É as coisas de Deus. Né? Então, tem intérprete. Né? Se não tiver intérprete, você ora em línguas estrangeiras a Deus, porque Deus entende. Mas aí o outro irmãozinho não entende. Você vai falar em línguas para quê? Só para se mostrar. Então, tem pastor aí que até... E tem alguns pastores que... Eu acho que ele é sincero, mas ele está enganado. Alguns desses pastores. Aí, ele fica falando em língua para quê? Para se exibir. Então já recebeu o seu galardão, já foi visto. Porque ele não está falando... Aí a pessoa tem uma condição financeira boa, de vida, fala, não, mas aí, ó, minha vida, eu tenho... Deus me agalardoa. Mas ele está falando de galardão celeste. Deus está falando de galardão celeste. Que adianta você ganhar o mundo inteiro aqui na terra e perder a salvação? Não estou dizendo que você, aí que quer ser visto, perdeu a salvação. Não sei, só o Senhor sabe. Mas a palavra diz isso, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Quando Deus está falando de galardão, ele não está só falando de galardão de bênçãos terrenas. Ele está falando de coisas elevadas, celestes. Entendeu? E muitos não entendem os propósitos espirituais de Deus. Paulo falou em Filipenses, o seu Deus é o ventre, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidadania é do céu. Entendeu? A gente tem que pensar, a gente vive aqui. A gente precisa trabalhar, precisa comer, precisa sustentar.
Mas a gente tem que pensar mais nas coisas celestiais do que da terra. As coisas terrenas a gente pensa quando a gente tem que trabalhar para ser honesto, para ser justo, para botar comida na nossa mesa, sustentar nossos familiares, aí tudo bem. Mas, e o reino? Aí a pessoa, quando Paulo fala que só pensa na coisa terrena, é que as pessoas só pensam nos seus prazeres mundanos, elas não pensam nas coisas celestes, é isso. Não é que você não pode pensar no seu trabalho, no seu dia a dia, no que você vai fazer, na sua relação com seus familiares, não é isso. Ele está falando que você deixa de pensar nas coisas celestes para pensar nos prazeres dessa vida, nas coisas, entendeu? É isso, então vamos lá. Aqui fala em línguas e não ser a que também interprete, que é o que eu falei, né? Que tem alguém que interprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, que é o conhecimento, ou da profecia, ou da doutrina? Aí prosseguindo aqui, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flautas, seja cítara, não formarem sons distintos, se não formarem sons distintos, perdão, como se conhecerá o que se toca, como se conhecerá o que se toca, com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Porque os antigos judeus tocavam trombeta para avisar cada situação, né? Quando ia ter batalha, o povo inimigo estava se aproximando, vamos preparar para a guerra. Então por isso que ele dá esse exemplo aqui, de se não escutar o sonido certo das trombetas ou dos instrumentos, não tiver som diferenciado, como se preparará para a batalha, né? Assim também vós, se com a língua não pronunciar palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz, porque estareis como falando ao ar. Olha, estareis como falando ao ar, porque ninguém entende a língua que você está falando. Você está falando aí que nem... Quem é que vai entender isso aí? A igreja não é edificada, minha gente. A igreja não é edificada. A igreja é edificada quando ela entende o que se fala. Quando a profecia, sim, você vai profetizar coisas do que está na palavra. Então a pessoa vai compreender. Aí, há por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Porque isso aí você está falando sem significado. Se a pessoa não entende, mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Não é só para a sua edificação. Quando você está em reunião, você tem que edificar a igreja, não só você. Por isso, agora quando você está na sua intimidade com Deus, aí é você. Por isso que fala em línguas desconhecidas. Ore para que a possa interpretar. Ore para que tenha que interpretar a língua. Ou porque nem você mesmo pode interpretar, porque você pode estar interpretando coisa fraudulenta. Tem que ter um intérprete, entendeu? Quem garante que você está interpretando correto, né? Não está inventando coisa ali. Ela fala, inventa qualquer coisa aí, né? Porque eu oro em língua, né? Entendimento fica sem. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem dizeres com o espírito, como dirá o
ocupa o lugar de indulto. O amém. Como você vai dizer o amém? O indulto. O que é indulto? O que não está entendendo nada. Entendeu? Aí ele vai dizer amém como? Se bem que aí nas igrejas aí do Brasilzão, né? Aí a pessoa... amém, irmão, amém, irmão. Aí vai lá, você não está entendendo nada do que eu estou falando, eu finge que entende, né? Está fingindo que entende. O que o irmão disse aí? Se alguém perguntar, ô irmão, você disse amém por quê? Você está entendendo que o rapaz lá tá falando? Vai dizer amém. Se ele estiver xingando alguém, estiver blasfemando o nome de Cristo, e aí? E aí, você vai dizer amém? Ei, irmãos, se liga nas coisas. De outra maneira, o falar em douto é sobre a atuação de aqui, tá? E com o Espírito dirá o que ocupa o lugar do indulto, o amém. Sobre a atuação de graças, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas outro não é edificado. Aí, ó. Dou graças ao meu Deus, porque falam mais língua do que todos. Paulo falando deles, só não falei que ele fala bastante línguas, mas é línguas estrangeiras, do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, na língua que todo mundo entendia, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Aí, ó, tá vendo? É o apóstolo Paulo falando, carta Coríntios, não sou eu não, ó. Irmãos, não sejais menino no entendimento. Estou já no 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, tá? Não sejais menino no entendimento, mas sede menino na malícia, e adulto no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outra língua e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não ouvirão, diz o Senhor. Aí, ó, tá falando dos judeus, né, que falará por outra língua e não entenderão. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Porque aí eles não entendem, né, é sinal para ele. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então, por isso que ele fala, profetizeis, porque edificar é a igreja. A profecia é para os fiéis, e as línguas são para os infiéis. Por isso que Jesus falava em parábolas lá e muitos não entendiam, porque não se interessavam, não tinha verdadeira fé, entendeu? Cadê? Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem um indulto ou infiel, não dirão porventura que estás louco? Porque não está falando que ninguém entende. Mas se todos profetizarem e alguns indulto ou um que não é entendido, ou infiel entrar, de todos é convencido, de todo é convencido, os indultos, o desentendido, né? Porque ele está profetizando numa língua inteligente, numa língua que todos entendem. Então, se entrar algum indulto ou desentendido ou infiel, ele vai compreender o que está se falando. É mais fácil dele se converter compreendendo do que se fala do que uma língua que ninguém entende. Aí vai achar que aquela pessoa das igrejas estão tudo doido. Na reunião ali. Todos profetizando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Verão manifesto assim, lançar-te sobre o seu. Não. Mas se todos profetizarem, alguns indoutos ou infiéis entrarem, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ordem e reverência no culto. Que fareis, pois, irmãos, quando vós ajuntais cada um de vós
tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça tudo para edificação. E se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, cada um por sua vez. Que haja intérprete. E que haja intérprete, ó. Por 2, quando muito 3, e que haja intérprete. Porque tem que ter ordem na reunião dos santos. Não é de qualquer jeito, não. Ah, e tem aquela gritaria. Aí vem a gritaria, vem... Isso é ordem? Tem ordem na reunião dos santos, na igreja? Não tem. Mas se não houver intérprete, esteja calado. Ó. Se não houver intérprete, estou no versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28 e diante agora. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. E fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2... Ó, aí a pessoa fala que não pode julgar, né? Ó, não julgueis para não ser julgados, né? Tem julgamento que a Bíblia manda fazer. Aí as pessoas falam, você vai falar de alguns erros, não para condenar a pessoa, para julgar a pessoa, você vai, às vezes eu falo de erros aqui no meu canal, não sei nem quem tá aí. Aí a pessoa se dói e fala, irmão, você tá julgando, não julguei, para não ser julgado. Cara, tem julgamento que pertence só a Deus. Você não pode julgar de maneira hipócrita, falar assim, não faça isso de errado, sendo que você mesmo faz. Isso é julgamento hipócrita. Isso Deus condena, esse tipo de julgamento. Por isso que Deus fala, não julgueis para não ser julgado. É o julgamento hipócrita. Tem julgamento para condenação eterna que também a gente não pode fazer, só Deus, tá? Mas tem outro julgamento que a Bíblia manda os santos fazer. Aqui tá um, ó. Aqui, ó. Quer ver? Vou dar nisso aqui, ó. Mas se não houver intérpretes, esteja calado nas igrejas. E fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas e os outros fazem o quê? Julguem. Julguem o quê? O que o profeta está falando. Porque ele falou, fale 2 ou 3 profetas e os outros fazem o quê? Julguem. Julgue o que o profeta está falando. Então não pode julgar. Aí, e se a Bíblia fala na carta de João, filhinho, provai os espíritos, porque nem todo que fala que é de Deus, vem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm se levantado do mundo afora. Então, como é que não pode julgar? Tá vendo? Das duas, uma a pessoa não estuda as escrituras para falar essas coisas, ou ela fala isso de maneira malandra. Não pode me criticar. Eu posso criticar os outros, mas ninguém pode me criticar. Não, eu não. Não admito. Mas a hora de apontar o dedo para os outros, aí que é. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Aí, ó, tá vendo? Vamos lá, irmãos, vamos dar sequência aqui. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, aí, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos ao próprio profeta. Ninguém sai de transe. Quando você vai na igreja aí a pessoa faz coisa aí como se ela não lembrasse mais. Depois sai como se ela estivesse fora de transe. Aqui aqui tá falando, ó. E o espírito do profeta está sujeito aos profetas. Quer dizer, que o espírito que habita em você, você sabe muito bem o que você está fazendo, o que você está falando. Você não sai de transe, não sei, eu falei isso, irmão, nem sei nem o que eu fiz. Como que não sabe? É que está falando, ó. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Vem com essa aí nas igrejas aí de pedra, fica com essas conversas aí que eu não sabe o que tá falando, não lembra do que falou. Que conversa fiada, rapaz. Porque Deus não é Deus de confusão, ó, senão Deus de paz. Ó, aqui tem aí muitos usam esse versículo para falar, quando você está confuso de alguma coisa que você não entendeu, mas mesmo assim você é uma pessoa convertida a Cristo, convertida a Deus. Aí fala, irmão, então é do diabo, porque Deus não é confusão, Deus de paz. É verdade, às vezes quando você está muito confuso assim, você tem que ver se vem de Deus. Mas às vezes, não é Deus não traz a confusão, mas às vezes ele permite, por algum motivo, você não entender certas coisas. Então só porque você não entende certas coisas,
quer dizer que o diabo está operando em você? Não, é você ainda não tem conhecimento, só isso. Aí a pessoa tira do contexto, ó, porque o contexto aqui, ó, porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz. Ele está falando dentro desse contexto, que as pessoas falem, ele está falando da ordem no culto, né? Porque se não tem ordem, tem o quê? Tem confusão. Por isso que as igrejas de pedra são chamadas de quê? De Babilônia, que significa confusão. Logo, Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Olha o contexto aqui. Tá? Agora, os profetas não explicam esse contexto para você. Ele tira do contexto e vai colocar assim, olha, se você está vivendo uma vida confusa, não vem de Deus, é do diabo. Porque Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Mas o contexto aqui não está falando disso. O contexto aqui está falando de ordem na adoração a Deus, dentro da reunião dos santos, da igreja. Porque ele está falando, por que de ordem? Qual que é o contexto que nós estamos lendo aqui, irmãos? O contexto já começou desde lá, de baixo, falando das línguas desconhecidas, porque se eu falar em língua desconhecida e ninguém entender, Paulo está falando, melhor que profetize. Então isso é uma desordem do culto, entendeu? Então Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz, entendeu? O contexto é esse, não está falando de outra coisa. Às vezes você pode usar para alguma outra coisa, esse Deus não é Deus de confusão, pode, mas você tem que lembrar que o contexto dele está falando é aqui. Às vezes você está com você não tem um pouco de conhecimento, isso não quer dizer que o diabo está na sua vida, porque a sua vida está uma confusão, então é o diabo. Não, às vezes você não está com conhecimento, só isso. Né? E às vezes até a gente que conhece da palavra, tem momentos que a gente passa, não é que Deus cria, mas que Deus permite você às vezes ficar confuso, porque se você ficar confuso, o que você vai fazer? Você vai buscar sabedoria de Deus, aí Deus vai te esclarecer, entendeu? Então as pessoas não entendem o agir do Espírito Santo. Então ela entende o agir do Espírito da confusão e fala que é o Espírito Santo. Isso tem que tomar cuidado, porque se um Espírito da confusão está agindo na sua mente e você pensa que é o Espírito Santo, logo você pode cair na blasfêmia contra o Espírito Santo, hein? Então é melhor você procurar entender a Bíblia do que ficar ouvindo palavra fora de contexto de falso profeta por aí, para querer levar engano. Porque eles, a carta de Judas fala que são falsos pastores que não têm o Espírito. Por isso que ele não entende o que se é falado. Entendeu? Aí se você duvida, vai para o Evangelho de João, que Jesus fala. Por que falar em parábola, Senhor? Porque vós é dado conhecer o reino do céu, deles não é dado. E Jesus aponta para os religiosos, fariseus. Porque eles não entendiam a parábola de Cristo. Entendeu? E Jesus falou que eles, aos religiosos fariseus, era filho do diabo. Porque eles blasfemaram o Espírito Santo. Entendeu? E muitos não entendem isso daí. Aí fala, quem é você para mandar os outros para o inferno? Não sou eu que estou mandando. É o que está escrito na palavra. Jesus falou que era filho do diabo. Vai brigar com Cristo. Estou repetindo o que ele falou lá na carta de João. Porque os religiosos blasfemam o Espírito Santo. E Jesus falou que quem blasfema o Espírito Santo não tem salvação. Não fui eu que falei, foi Cristo. Oh, misericórdia. Então vamos lá, dar sequência. Que Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz. Como é todas as igrejas dos santos. Que tem que ter ordem na reunião das igrejas dos santos. Ó. A igreja são o povo, pessoas, tá? As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é lhe permitida. Porque algumas mulheres querem se pôr quando o homem estiver pregando, ela tem que ficar calada. Não é que ela não pode profetizar. Aí as mulheres querem se atravessar e querem ter autoridade sobre o homem, o marido, né? E aí Deus não permite isso. Foi até aqui, irmãos. As mulheres, senão isso aqui vai dar polêmica também. Aí vai falar que a gente é machista, sendo que quem está falando é Paulo. Só estou lendo o que está aqui, tá? Porque as mulheres não fiquem caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas esteja sujeita, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus maridos, seus próprios maridos, porque é vergonhoso que a mulher fale na igreja. Tá, essa mulher tem o chamado de profetizar, ela pode profetizar para as mulheres, para outras mulheres, para as filhas, a aconselhar as mulheres que sejam fiéis a seu marido, entendeu? Isso a palavra diz aqui. A mulher pode falar, mas quando o marido está diante, a autoridade é dada para o marido, que é a cabeça da mulher.
quando fala de submissão, que eu não queria nem estar nesse assunto, mas caiu aqui, né? Não é que o homem manda na mulher, é que o homem é a cabeça. Como Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, que é o corpo, e o homem é uma hierarquia que Deus criou, tá? Não é uma coisa imposta para o homem, que muitos homens têm relação com mulher e acham que ele tem que mandar na mulher, porque ele é homem, porque a mulher tem que obedecer. Hoje virou ao contrário, né? Hoje é a mulher que manda no homem. Não é nem a mulher mandar no homem, nem o homem mandar na mulher. É só uma hierarquia que Deus criou o homem como cabeça. O homem que dirige a família. Não é que a mulher não possa dar conselho, que a mulher não possa fazer certas coisas, não possa trabalhar, não possa ter habilidades, que ela possa ter dons, que ela possa exercer os seus dons. Não é nada disso. As pessoas entendem tudo errado. É o diabo que faz essa salada na mente da pessoa, né? Aí é o que eu falei em outro vídeo que não tem muito a ver, mas para dar entendimento, né? Não embasa uma coisa com outra. Que aí se planta machismo, feminismo. Ah, mas o machismo não existiu. Não estou falando que não existiu o machismo em si. Existiu. Mas que esse conceito de machismo e de feminismo foi plantado pelo sistema para jogar homem contra mulher, é igual direita e esquerda. Tudo isso são divisões, é igual a igreja de pedra, que uma crê que a igreja dela fala a verdade, a outra crê e a outra é mentirosa, aí cria divisão. O corpo de Cristo não pode estar dividido. Como é que divisão? Paulo chama divisão de carnalidade, irmãos. Então, se a pessoa está brigando entre si, os cristãos que se dizem cristãos, mas são religiosos, estão brigando e diz que a igreja dele é a verdadeira, a outra é a falsa, então está com o corpo dividido. Então não são verdadeiros. Porque Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Se tem essa confusão é porque não está de Deus ali, entendeu? Porque Deus é Deus de paz, é Deus de união num só corpo. Então, né, na família também, não pode ter divisão. Então, hoje o que mais tem é divisão, tanto em religiões e divisões na família. Porque homem briga com mulher e cria divisão, se separa por conta de machismo e feminismo, ou de que é meu direito e é seu e é meu. Então quer dizer, cria divisão. Você acha que Deus está contente com isso? Se Deus põe a gente em um corpo, deixa o homem, seu pai e sua mãe se unirá, se vai se unir com a sua mulher e serão os dois uma só carne. Se é uma só carne, por que tem que haver divisão? Então o sistema que cria essa divisão é igual, mesmo que eu já falei lá de preconceitos, né? Não existe. Isso daí é a mídia que propaga para jogar a pessoa uma contra a outra. Aí tem direita contra esquerda, marido contra mulher, machismo e feminismo. Aí tem você é branco e eu sou negro. Aí tem brigas. Aí que isso daí é o diabo que usa a mídia, que usa os governos para propagar isso na mente da pessoa. Aí cria em você, se você vai se sentir inferior, porque a minha, né? Aí eu sou inferior, o outro lá, aí criou, né? Não sei se vocês estão entendendo. Aí cria debate, confusão. Aí é onde propaga mesmo coisa. Isso é chamado, é igual os bichinhos que lançam aí. Isso é chamado, gente, vocês têm que entender uma vez por todas. O sistema faz isso de propósito para jogar um contra o outro. Isso é chamado de causa, efeito e solução. Os próprios governantes, as próprias mídias causam as dificuldades, os problemas na sociedade, e ele vem como o agente bonzinho, o mocinho. Eu venho dar a solução. É assim que vai vir o anticristo. O anticristo ele vai causar toda uma guerra, todo um caos nesse mundo, e depois ele mesmo vai vir como salvador, como bonzinho. Aí vai ganhar as pessoas todas, ele é o Salvador, é o Messias, o Messias chegou. Aí todo mundo vai se prostrar, vai adorar um anticristo, achando que é o Messias, porque ele disse que veio salvar o mundo, e aí estão adorando a besta. Por isso, a sociedade se engana, desde que o mundo é mundo, por causa disso. Porque os que estão no poder, eles lançam as mentiras dele, lançam ideologias, jogam um contra o outro, e nisso, nós estamos vivendo essa sociedade bagunçada. Não é só no Brasil que eu estou falando, isso está ao redor do mundo. Só que no Brasil é um dos países que mais isso tem, né? Infelizmente. Mas ao redor do mundo tem isso daí, né? Essas ideologias aí, esses partidarismos de várias classes na sociedade. Tem partidarismo de né? Tem partidarismo branco, né? Isso é o partidarismo. Tem partidarismo de esquerda, direita, tem partidarismo de homem, mulher, macho, fêmea,
é machismo, feminismo, tudo criação da mídia, das ideologias, do sistema corrompido para jogar um contra o outro, para eles ir com a solução, como se eles fossem o salvador, para você adorar o governo, adorar a mídia, adorar menos a Deus, menos a Cristo. Deus e Cristo vem depois. Primeiro, aí briga por causa de partido político, vai lá, um mata o outro, um xinga o outro, um ofende o outro. Aí mulher briga com o marido e vai brigar por direitos. Você acha que Deus está vendo isso, está ficando feliz? Me responda, irmãos. Se Deus chama o seu corpo, os cristãos, para unidade, no mesmo pensamento, não é que você vai concordar com tudo que o outro fala, não é isso que eu estou dizendo. Vai ter algumas discordâncias, como tinha entre os discípulos. Mas na maioria das coisas cristãs, o corpo tem que ser unido, tem que estar no mesmo pensamento. Mas é o que acontece hoje? Não. É briga, divisão, em todos os âmbitos da sociedade tem isso. Né? Por quê? Porque isso daí foi criado desde que a gente é pequenininho e nos ensinaram assim, como se fosse verdade. E fizeram a gente acreditar que existe, porque tem que ter guerra. Vários tipos de guerra. Guerra fria, guerra comum, porque tudo dá lucro para os poderosos, né? Tem que ter distinção, tem que ter confusão para vir um pacificador, para ele ser adorado, para ele dirigir a sociedade, para ele falar, eu que governo, eu que sou, vocês estão sujeitos a mim, vocês vão correr para mim, porque eu tenho a solução. Então é isso, é a pessoa se colocar no lugar de Deus, é a pessoa querer atenção para ela e não para Deus, é a pessoa, hoje está todo mundo querendo ser Deus, o cientista quer ser Deus, os criadores de inteligência artificial quer ele ser Deus e criar um outro Deus por meio da inteligência artificial, porque a inteligência artificial, irmãos, daqui a um tempo, eu sei que eu fugi um pouco aqui do assunto, tá? Daqui a um tempo, a inteligência artificial, ela vai ler o seu pensamento, não sei se você sabe disso, não é coisa de ficção. Tudo que passava nos filmes, nas coisas lá atrás, antigamente a gente entendia como ficção, eu mesmo entendi assim. Depois que eu comecei a estudar as escrituras e comecei a ver o mundo como o mundo tá, teve coisa que já está acontecendo hoje, que antigamente era ficção, era teoria da conspiração, que hoje está acontecendo. Aí acabou a teoria da conspiração. Aí a gente está falando de coisas que ainda vão acontecer, aí aquilo lá também é teoria da conspiração. Quando acontecer, aí eu quero ver essas pessoas falar que a gente fala teoria da conspiração, se é. Porque os robôs já estão aí, né? Hoje nós temos um aparelhinho aqui, ó, na nossa casa, tanto de Wi-Fi como de celular, que ele escuta o que você fala. Tanto é que parece em seguida a propaganda. Do que você está falando, já aparece a propaganda lá, daquele assunto que você falou. Entendeu? Mas daqui a um tempo, os aparelhos vão ter software super inteligente. Já tem, aliás, né? Não vou ter daqui a um tempo. Já tem, né? Que eu não tenho. O único aparelho que escuta o que eu falo aqui é o celular e o Wi-Fi aqui que dá a transmissão aqui, né, os restos dos aparelhagens que eu tenho é tudo antiga, né, não tem super inteligência. Então tem televisão super inteligente que eles já lê, já escuta o que você fala. Daqui a um tempo vai ser possível ser o mundo e as pessoas poderosas vão se colocar no lugar de Deus e vai querer ler a mente das pessoas, e vão conseguir, Deus vai permitir, para ver de que lado as pessoas vão correr, se é para o lado do sistema desse mundo, se é para o lado de Deus. Porque daqui a um tempo vão ler a sua mente, porque o único que consegue ler a mente do ser humano hoje é Deus, mas o diabo também quer ler a mente através do mundo que ele vai criar, o mundo tecnológico. Vai ser possível para os governantes desse mundo ler a sua mente daqui a um tempo. E aí eu quero ver, porque se a gente permitir uma coisa dessa, você já perdeu a salvação, porque você está se curvando para o homem corrupto, para o homem mundano saber tudo da sua vida. Sendo que o único que deve saber da sua vida é Deus, o seu Criador. Né? Mas, do jeito que tá as coisas, muitas coisas vão vir por aí, né? Mas enfim, muito obrigado, esse foi o estudo, tá? Eu sei que tem um assunto diferente do coisa aqui, só para dar uma pitadinha só. Então, muito obrigado, compartilhe o vídeo, deixa o like. Deixa o dislike se não gostou e bem-vindo aos novos inscritos, se inscreva, tá? Eu peço like, peço compartilhamento mais do que nunca, irmãos, porque agora o YouTube não tá mais recomendando os vídeos nossos, quase não tá mais recomendando, então tá caindo muita visualização dos vídeos, né? E para chegar a entendimento para as pessoas, eu conto com vocês, com a compartilhação
e com os likes, né? Se não for assim, aí se eu ver que tá caindo muito, eu vou conversar com Deus e vou fechar o canal e parar. Porque não vai adiantar, né? Eu tô. É como se você estivesse enxugando gelo, chovendo no molhado. Ninguém tá vendo o vídeo, ninguém tá compartilhando. E o YouTube não recomenda. Como é que eu vou ficar falando aqui para as moscas, né? Vai ter 1 ou 2 visualização, 3, 4 no máximo, né? Então, né? Tudo bem que uma alma para Deus é tudo, né? Deus deixa 99 por causa de uma alma, mas aí eu vou ver direitinho. Mas por isso que eu peço compartilhação, eu não estou ganhando nada com o YouTube, meu canal não é monetizado, então não tem por que eu pedir para me ganhar nada. Eu quero só levar conhecimento, né? Tá bom? Então até o próximo vídeo, fui, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Eu amo todos de coração, em Cristo.